Marcos, capítulo 16, Evangelho de Marcos, capítulo 16, dos versículos de 9 a 20. A palavra do Senhor diz assim: Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelera 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Perdão, irmãos. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. É aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, te louvamos pela vida do teu servo João Marcos, que registrou este evangelho que chega até nós nesta manhã de domingo. Clamamos ao Senhor que, pela tua bondade, ó Deus, pela tua graça, nos ajude a entender aquilo que lemos aqui, ó Pai, nos ajude a viver aquilo que vamos ouvir nesta manhã. Ó Deus, aumenta a nossa fé em Ti, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Páscoa. Crianças, vocês sabem o que significa Páscoa? A palavra Páscoa, ela tem uma origem hebraica. A palavra Páscoa, no hebraico, é o Pessah. E Pessah significa passar por cima. Isso é uma referência ao dia em que o anjo do Senhor passou por cima da casa dos hebreus e entrou na casa dos egípcios. Vocês se lembram por que, crianças, que o anjo do Senhor não entrou na casa dos hebreus e desta forma, então, poupou o primogênito das famílias dos hebreus? Vocês se lembram por que disso, crianças? Porque o sangue foi passado no umbral. Isso, exatamente, nos umbrais das portas. E então, naquele dia, o povo recebeu a redenção. Páscoa, irmãos, marca a redenção. Páscoa marca libertação. Essa é uma das mais antigas festas judaicas e ao povo foi ordenado comemorá-la no decorrer dos anos, até que o verdadeiro Cordeiro Pascal viesse ao mundo, Cristo Jesus. E Páscoa, então, recebe um significado expandido. Não é somente libertação da escravidão do Egito, como era comemorada na antiga aliança. Páscoa é libertação da escravidão do pecado. Páscoa é redenção do pecado. Porque Cristo venceu a morte. Sua morte e ressurreição, irmãos, formam a mensagem central do Evangelho. Cristo morreu e ressuscitou, vencendo o maior inimigo, nosso maior inimigo, a morte. Essa é a mensagem da Páscoa. Mas, irmãos, nem todos respondem a essa mensagem como deveriam responder. Veja, muitas pessoas comemoram a Páscoa. Quantas e quantas pessoas não lhe deram Feliz Páscoa, mas sequer temem ao Senhor?
sequer tem a fé em Cristo Jesus? Essa mensagem, meus irmãos, a mensagem de Páscoa, Ele ressuscitou. Essa é a melhor mensagem, a mensagem mais real de todas. Mas ainda é uma notícia rejeitada por muitos. E por um momento na história da redenção, ela foi rejeitada até mesmo pelos discípulos, você sabia? Marcos nos conta como foi isso. Marcos é o menor dos evangelhos. Dos 4 evangelhos, Marcos ele é o menor. Mas nem por isso significa que Marcos ele é menos inspirado. Marcos foi inspirado pelo Espírito Santo. Marcos é o evangelho que nós dizemos que é o evangelho em ação. Marcos é o evangelho da esperança. Marcos é o evangelho que nos coloca diante de um problema sério, irmãos. O problema da incredulidade. Incredulidade que havia, inclusive, no grupo dos apóstolos. Marcos, ou João Marcos, primo de Barnabé, lembra dele? Da primeira viagem missionária de Paulo. Essa é a identidade do autor do evangelho. Foi discípulo de Pedro. E segundo a história nos conta, irmãos, Marcos escreveu o seu evangelho a partir daquilo que ouviu do apóstolo Pedro. Então o que temos em nossas mãos no evangelho de Marcos é um anúncio do apóstolo Pedro. Seu registro apresenta-nos 3 diferentes públicos, e isso é muito interessante no evangelho de Marcos. 3 diferentes públicos com quem Jesus se encontrou. Há um primeiro público, um primeiro grupo, um grupo de pessoas que demonstraram fé. Como o caso, por exemplo, da mulher Ciro-Fenícia, não era do povo, Marcos 7:28, mas é uma mulher que demonstra fé. Ou talvez o caso do paralítico, lembra? O paralítico, aquela famosa história, Marcos 2:5. Pessoas que demonstram fé são perdoadas de seus pecados e têm uma nova vida. Mas há um segundo grupo que Marcos também apresenta. E esse segundo grupo é um grupo de religiosos que se opõem a Cristo Jesus, fazendo algo completamente oposto daquilo que era esperado que eles fizessem. Escribas, fariseus, pessoas que aguardavam a vinda do Messias, era esperado que eles se entregassem ao Messias, que eles crescem no Messias, mas eles agem com incredulidade, rejeitam o Messias. Esse é um segundo grupo que nós temos no texto, não só dos fariseus, não só dos religiosos, irmãos, mas também tem um grupo de oposição formado por outras pessoas de outros lugares, como o caso, por exemplo, dos Gerazenos. Marcos 5:15-17, você encontra essa história. Cristo faz um milagre ali, expulsa um demônio. E eles falam assim, retira-te daqui. Vai embora. Grupo da incredulidade. Grupo que se opõe a Cristo Jesus. Mas há um terceiro grupo. E esse terceiro grupo chama a nossa atenção nesta manhã. Porque é o grupo daquilo que nós vamos chamar de lentos para crer. São os lentos para crer. E esse grupo, ele é formado, pasmem, pelos discípulos. Os discípulos em Marcos são pessoas lentas para crer e no decorrer do evangelho você encontra duras críticas a respeito desse posicionamento deles. Jesus adverte e exorta os discípulos por causa da falta de compreensão deles por diversas vezes. Em Marcos 8:17, Jesus diz assim para eles: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido. Jesus exorta os discípulos sobre dureza de coração, porque eles não haviam compreendido ainda a mensagem de salvação, a obra de Cristo Jesus, quem Cristo de fato era. Quando chegamos ao final do Evangelho, não é de se admirar a postura dos discípulos, então, aqui. Nós ficamos surpresos com eles não crendo em Cristo. Mas, de incrédulos, nós vemos uma mudança no decorrer do texto aqui de Marcos 16, de 9-20. De incrédulos passam a homens de fé. Homens de fé. E como termina Marcos, mostrando que eles passam a anunciar a mensagem do Evangelho. Aliás, como sabemos, depois da história,
Esses homens de incrédulos passam a homens que morrem por causa do Evangelho de Cristo. Ele ressuscitou. Essa é a mensagem anunciada e rejeitada no primeiro momento, e depois crida e proclamada com fé. Essa é a mensagem que ressoa das páginas finais de Marcos e chega até nós nesta manhã de Páscoa, acompanhada, meus irmãos, de uma pequena, mas significativa pergunta para você. Crês? Isso ressoou aos ouvidos dos discípulos quando Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou, mas eles, por medo, tristeza, desesperança, eles custaram a crer. Ele ressuscitou. Crês? Esse é o tema do sermão nesta manhã. Esse é o tema do sermão desta manhã de Páscoa. Como tens respondido a essa mensagem? Como tens respondido à mensagem da ressurreição? Talvez tu nunca tenhas parado para pensar nisso, ou cresceu num lar cristão e já tem isso por certo, mas nunca refletiu sobre as implicações de crer na ressurreição. Irmãos, há somente duas respostas. Ou você demonstra fé, ou você crê, ou você não crê, ou age com incredulidade. E hoje veremos essas duas respostas e as implicações diante da realidade da ressurreição de Cristo. Então, a primeira resposta que Marcos coloca diante de nós é a incredulidade dos versículos de 9 a 13. Acompanhe a leitura mais uma vez. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Marcos, ele coloca os seus leitores no primeiro dia da semana, junto com as mulheres que se dirigiram ao túmulo, levando os aromas. Isso está nos primeiros versículos aqui do capítulo 16. Essas mulheres, elas se dirigiam ao túmulo e elas estavam preocupadas, irmãos, preocupadas com quem retirar a pedra do túmulo, porque era uma pedra grande, era uma pedra pesada. Quem então poderia remover aquela pedra para que elas pudessem colocar ali aqueles aromas no corpo de Cristo? Quando elas chegam ali, para surpresa de Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, a pedra estava removida. Elas entram no túmulo e de repente elas encontram um jovem assentado do lado direito. Marcos é detalhista. Esse jovem estava de branco e ele diz: não fiquem com medo. Ele ressuscitou. Ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai à frente de vós para a Galileia. Lá encontrarão com ele. Mas conforme nos conta Marcos, meus irmãos, as mulheres, elas hesitam. Por um momento, elas têm medo. Elas não fazem imediatamente aquilo que o anjo anunciou. Aquilo que o anjo havia ordenado que fizessem. Então, nós chegamos no versículo 9 de Marcos 16. E Marcos nos aproxima, então, de uma forma especial de Maria Madalena, de que foram expelidos 7 demônios. Primeira pessoa a ver Cristo ressurreto. Olha só que coisa curiosa. Uma mulher é a primeira a ver Cristo ressurreto. Um comentarista diz: assim como uma mulher, Eva, foi a primeira a provar a morte, também uma mulher, Maria Madalena, foi a primeira a provar a vida. Assim como uma mulher previu a queda, também uma mulher previu o alvorecer da redenção. Maria Madalena, respondendo à ordem de Jesus, ela parte para anunciar aos discípulos a ressurreição. Mas o que acontece quando ela avisa a respeito de que Cristo estava vivo, de que ele ressuscitou? Esses homens estão mergulhados em tristeza, eles estão mergulhados no choro, eles não dão créditos às palavras de Maria.
E é curioso aqui, porque eles não só não dão crédito às palavras de Maria, como também não dão crédito às palavras do próprio Cristo. Cristo já havia anunciado a eles a obra da redenção. Cristo já havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Marcos 8, 31 a 36, nós somos informados que Jesus havia anunciado a respeito de sua morte e ressurreição ao terceiro dia, mas os discípulos, dominados por um coração incrédulo, eles não atendem às palavras de Cristo, tampouco às palavras de Maria, uma testemunha ocular. E após Maria, Marcos então nos coloca diante de uma outra cena com dois discípulos que também se encontraram com Cristo ressurreto. Dois daqueles que eram próximos a Cristo, próximos ao grupo dos 12, eles estavam a caminho do campo, como Marcos coloca aqui, quando Cristo apareceu. Marcos aqui, ele resume o capítulo 24 de Lucas. Em Lucas nós encontramos mais detalhes. Esses dois discípulos que encontraram Jesus, eles encontraram no caminho de Emaús. Lembra dessa história? Eles não reconheceram Cristo, caminhavam ali com ele, caminhavam com o mestre, eles iam conversando sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém. E Cristo diz: nécios, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Então, sem que reconhecessem o Cristo, o próprio mestre passa a contar aqueles dois homens como que a Escritura apontava para o Redentor. Desde Moisés, passando pelos profetas, Lucas registra esse detalhe, mostrando que Cristo vai a caminho com eles, e quando eles chegam na aldeia, eles estão à mesa, e os olhos daqueles discípulos são abertos, e eles voltam então, e vão contar aos demais discípulos que encontraram com Cristo, que Cristo havia ressuscitado, mas Marcos mostra aqui que aqueles homens não dão crédito àqueles dois discípulos. Veja, irmãos, Marcos ele não está preocupado em registrar detalhes dessa história. O que Marcos quer enfatizar aqui é a incredulidade. E incredulidade é um problema de coração. Incredulidade é um problema de coração. Ele ressuscitou. Você crê? A incredulidade levou os discípulos à desesperança e não deram ouvidos às evidências. Esse é o resultado de um coração incrédulo. Desesperança. Esse é o resultado. Desesperança. Queridos, vivemos em uma sociedade incrédula. Homens querem provas da existência de Deus, quando que basta olhar e contemplar a criação. E nós vivemos num pedaço de terra deste mundo que tem coisa bonita, não é verdade? Olha só, basta você olhar aqui, você vai ver quanta coisa bonita criada por Deus. Você contempla o poder de Deus na criação. Entenda isso. O problema da incredulidade não são falta de provas. O problema da incredulidade é um problema do coração. E o problema do coração é o pecado. A incredulidade é um pecado que cega o homem, movendo pouco a pouco para caminhos distantes do Redentor ressurreto. Ou seja, leva o homem para caminhos distantes da verdadeira esperança. Páscoa pode até ser comemorada por um incrédulo, mas não passa de um momento de confraternização, pois o verdadeiro e real sentido só pode ser experimentado por aquele que crê. Crês? Ele ressuscitou. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Nosso Redentor ressuscitou. Mesmo diante de muitas evidências, meus irmãos, da ressurreição de Cristo, muitas pessoas respondem com incredulidade. Mas e você? Como você tem respondido? Tem respondido com incredulidade? Os discípulos estavam tristes e chorando, ou seja, não havia mais esperança. Corações incrédulos são movidos pelas circunstâncias. Corações incrédulos são levados à desesperança. Mas a incredulidade não aconteceu somente lá atrás, no meio dos 12 ou dos 11.
Ou somente fora dessas quatro paredes, fora da igreja? Irmãos, infelizmente, dentro do corpo de Cristo há muita raiz de incredulidade. Eu sei que você vai responder para mim assim, pastor, mas eu creio, pastor. Não é assim não. Eu acredito que Cristo ressuscitou. Ótimo! Que bom que você crê. A sua vida tem demonstrado que você crê que Ele ressuscitou? Onde você tem buscado esperança? Na economia? Nos prazeres? Onde você tem buscado esperança? Nas pessoas? Por causa da incredulidade, meus irmãos, tentamos substituir o lugar que pertence ao Cristo ressurreto com coisas que são passageiras, superficiais. Buscamos redenção, crianças. Buscamos redenção, ou seja, buscamos um libertador, um resgatador, alguém que possa reparar um problema, um erro nas coisas deste mundo. Quando que o único e verdadeiro Redentor é Cristo ressurreto. E só Ele pode conceder verdadeira esperança. Então eu pergunto a você, você crê que Ele ressuscitou? Incredulidade é um problema de coração. Crianças, incredulidade não é um problema só de adultos, tá, João? Não é, João, um problema só de adultos. Incredulidade, Aurora, também é um problema das crianças. Incredulidade, crianças, é pecado, viu, Theo? Incredulidade é pecado. E as crianças também agem com incredulidade. A palavra de Deus nos mostra que devemos fazer o que devemos fazer. E quando não fazemos, crianças, aquilo que Deus nos manda fazer, porque temos medo, porque aquilo não é o que desejamos, então o que nós estamos demonstrando? Incredulidade. E eu sei que isso não acontece só com as crianças. Quantas vezes você sabe o que tem que fazer e não faz por medo? Quantas vezes você sabe o que tem que fazer e não faz porque não é o desejo do seu coração? Isso é uma demonstração de incredulidade. E nós, domingo após domingo, viemos aqui na igreja e falamos assim, Senhor, nós confiamos em Ti. Israel confia no Senhor. Não foi assim? O texto lido, Salmo 115. E nós, como igreja, temos confiado no Senhor? Incredulidade é a primeira resposta que vemos nesses registros finais de Marcos. Aqueles que ouviram sobre a obra da salvação, aqueles que caminharam com Cristo, aqueles que abraçaram a Cristo, sentiram o cheiro de Cristo, eles não deram crédito, nem à mulher e nem aos dois discípulos. Eles permaneceram na incredulidade e, consequentemente, foram conduzidos à desesperança. Irmãos, quanta desesperança há no nosso meio? Isso é uma raiz de incredulidade. Quantas vezes colocamos fé em terapias? Quantas vezes colocamos fé em remédio? Eu não estou falando que você não deve tomar remédio. O problema é quando o seu coração confia mais nos meios do que naquele que providenciou os meios. Isso é incredulidade. E muitas vezes nós demonstramos incredulidade mesmo falando aqui domingo após domingo, dia após dia, que cremos no Senhor que ressuscitou. A palavra de Deus domingo após domingo nos lembra que Cristo ressuscitou, que Cristo venceu a morte para nos conceder esperança nele. Onde tens colocado tua fé? Nas mentiras do mundo, promessas do governo, ou naquele que ressuscitou? Esta mesa, meus irmãos, na manhã deste dia, esta mesa diante de nós é a verdadeira Páscoa. Essa mesa que está diante de nós nos lembra que Cristo ressuscitou. Esta mesa não só nos lembra que Cristo ressuscitou, mas nos lembra que nossa esperança deve estar no Cristo ressurreto. Então, calma.
Não se desespere. Cristo já venceu. Tenha ânimo. Coloque sua fé em Cristo. Busque a Cristo constantemente e desfrute desta verdadeira esperança. Essa é a segunda resposta. A fé. Incredulidade, nós vimos agora de 9 a 13. Mas, a partir do versículo 14, a segunda resposta que alguém pode dar, que é a fé, é o crer. Veja o versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Jesus, ele aparece no meio daqueles homens e duramente reprova a incredulidade dos discípulos. Marcos, então, é o evangelho que mais mostra esse lado incrédulo dos discípulos. São duramente reprovados como em outras partes do evangelho, mas agora a reprovação, nesse registro final, ela vem acompanhada de uma ordem que deve ser respondida em obediência, uma ordem que, quando respondida, revelaria a fé. E qual é essa ordem? Versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A ordem de Cristo é: pregue o evangelho. Versículo 15, nós temos aquela que é chamada de grande comissão, meus irmãos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Peso da ordem não está no ir, mas o peso está em pregar. A ordem não é simplesmente ir, mas é pregar. Enquanto você vai pregando. Enquanto você vai anunciando o evangelho a todos, indiscriminadamente. O evangelho é a boa nova de salvação, que anuncia justamente que Cristo está vivo. Cristo ressuscitou. Curiosamente, os discípulos eles são comissionados a proclamar a mensagem contra a qual haviam agido com incredulidade. Olha só que ironia. A resposta a tal chamado agora é uma demonstração de fé. Você anunciaria uma mensagem que você não acredita? Você faria isso? Certa vez, Ana, uma pessoa estava contando para mim a respeito de uma viagem que ela fez em um cruzeiro. E ela falou que tinha amado a viagem no cruzeiro. E ela incentivava, fazia propaganda a respeito disso. E eu perguntei, então, para essa pessoa, mas com o balanço do navio, né? Você não enjoou? Eu ficaria enjoado. E aí ela falou assim, eu passei os 4 dias enjoado. Não tem sentido isso. Você está fazendo propaganda de algo que não te fez bem? Como assim? Você está falando para eu ir, mas você mesmo passou mal? Você anunciaria uma mensagem que você não crê? Uma mensagem que não foi boa para você? Algo que não foi bom para você? Você incentivaria alguém a fazer algo que não foi bom para a sua vida? Você incentivaria alguém a crer em algo que você mesmo não crê? Papais e mamães, Deuteronômio 6, 7, tem uma ordem para nós. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Isso diz respeito, Rairan, ao nosso compromisso de ensinarmos os nossos filhos os caminhos do Senhor. Ensinarmos os nossos filhos a palavra do Senhor. Mas, veja, essa ordem que é dada aos papais e às mamães, essa ordem, ela vem acompanhada de uma ordem anterior. Versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? Em teu coração. Essas palavras que você vai ensinar, elas têm que estar no seu coração, em primeiro lugar. Papais e mamães, nós somos chamados a ensinar os filhos, mas esse ensino deve estar onde? Em nosso coração, em primeiro lugar. Se não for recebido com fé, então como que nós vamos transmitir essa mensagem? Irmãos, se não recebemos a mensagem do Evangelho com fé, crendo que Ele ressuscitou e demonstrando essa fé,
por meio de nossa vida, como vamos anunciar a mensagem de que ele ressuscitou, a mensagem da verdadeira Páscoa? Amados irmãos, nós, igreja, fomos comissionados a pregar a palavra de Deus, mas essa pregação precisa primeiro ser recebida com fé. E a palavra, quando recebida com fé, consequentemente nos move à verdadeira esperança, porque Cristo ressuscitou. Como Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Fé vazia. Então não há razões para anunciar a mensagem, mas Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou e não é um conto de fadas, não é mitologia, é um fato. E uma das provas disso é que estamos aqui diante desta mesa que nos lembra do sacrifício que nos traz paz. Sacrifício que nos traz vida. Sacrifício que nos traz esperança. Cristo ressuscitou. Você crê? Então, versículo 16, Cristo instrui os discípulos. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Irmãos, o contexto nos mostra que Cristo não está falando de todas as pessoas. Isso é um primeiro ponto importante aqui. Cristo está falando daqueles que podem responder ao Evangelho com fé. Quem responde ao Evangelho com fé deve ser batizado. Agora, quem não responde ao Evangelho com fé, consequentemente, uma vez que ele rejeita o Evangelho, ele está condenado. Então, não deve ser batizado. Pergunta, irmãos, uma criança recém-nascida, ela não pode responder com fé ao Evangelho, pode? Não, não pode. Uma criança recém-nascida, ela não tem maturidade ainda para responder com fé. Isso significa, então, que crianças recém-nascidas que não podem responder ao Evangelho, se morrerem na infância, sem responder ao Evangelho, elas estão condenadas? É isso que o texto está dizendo? Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto não está tratando, então, de todos, mas daqueles que têm condição de responder à mensagem de salvação. Veja o contexto. De quem o texto está falando? Dos discípulos. O contexto está falando de homens que deveriam responder à mensagem crendo com fé, pois haviam ouvido que Cristo ressuscitaria no terceiro dia. Mas como eles agem? Incredulidade. E eram homens que caminhavam com Cristo. Então, esse texto de Mateus 16, ele é muito utilizado, por exemplo, para dizer que nós não devemos batizar as crianças, porque crianças não podem responder com fé ao Evangelho. Contudo, se levarmos então esse texto ao pé da letra, as crianças que morrem na infância, elas estão condenadas porque não podem responder ao Evangelho com fé. E Jesus continua, estes sinais, eles hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, qual a finalidade desses sinais? Hein, Laurinha? Qual a finalidade desses sinais que Jesus diz aqui? A finalidade dos sinais, irmãos, é validar a mensagem pregada. Os discípulos, eles não teriam mais o Cristo presente. O versículo 19 mostra que Cristo foi assunto ao céu. Então, ao proclamarem a mensagem da ressurreição, a boa nova de salvação, os sinais, eles acompanhariam os discípulos de forma que validassem a mensagem pregada. E isso nós vemos depois em Romanos 15, 18, 19, Hebreus 2, 3 a 4, 1 Coríntios 14, versículo 22, sinais são para validar a mensagem do Evangelho, a mensagem anunciada. Irmãos, hoje nós não precisamos mais de sinais para validar a mensagem do Evangelho. Hoje nós não precisamos mais de sinais para testemunhar que a mensagem pregada é realmente palavra de Deus. Por que nós não precisamos? Por que nós não precisamos de sinais? Porque nós temos a palavra de Deus. Lembra dos crentes de Bereia, Vanessa? Os crentes de Bereia, eles eram tidos como mais excelentes, porque Paulo pregava e eles examinavam aquilo que Paulo falava, para ver se aquilo realmente era a palavra de Deus.
Irmãos, palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. Ou seja, a palavra de Deus mostra a nós como devemos viver e como devemos crer. É a palavra de Deus que valida a mensagem pregada, e não os sinais. Portanto, esses sinais aqui que Jesus diz, eles serviriam àquela época para validar a mensagem dos apóstolos, que lançaram a mensagem de salvação, mensagem do Cristo ressurreto, que pregaram por todas as partes do império, pregaram a respeito daquele que é o fundamento da igreja, Cristo Jesus. Mas hoje nós não precisamos de sinais. Nós temos a palavra do Senhor que nos direciona. A palavra do Senhor é o meio de validarmos se a mensagem pregada ela é verdadeira ou não. É a palavra de Deus. Então Marcos termina os versículos 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Jesus ressuscitou. Jesus apareceu a várias pessoas e depois foi assunto ao céu. Mas note que Marcos, assim como os outros textos do Novo Testamento, mostram e afirmam que Jesus, ele assentou-se à destra de Deus. Isso é significativo para nós. Ele não se assentou para descansar. Cristo se assenta para governar. Queridos irmãos, Cristo é aquele que governa. Ele não governará um dia. Cristo já governa sobre terra e céus. E nós vivemos debaixo do seu governo. Quando respondemos com fé, você crê? Então você vive debaixo do governo dele. Agora, se você age com incredulidade, você rejeita esse governo do soberano Senhor que ressuscitou. Aqueles que respondem com fé à mensagem de ressurreição manifestam, então, submissão. Os incrédulos rejeitam o governo do Senhor. Em qual grupo você se encaixa? Crê? Crianças, submissão, prestem atenção nisso, crianças. Submissão. Submissão é uma palavra que envolve respeito e honra. Submissão, crianças, envolve obediência. Submissão é aquilo que nós devemos ter com relação ao papai e à mamãe, crianças. Irmãos, veja, não são só as crianças que são chamadas a viver em submissão. E nós muitas vezes exigimos dela honra, respeito, né? E assim deve ser. Porque papais e mamães foram chamados justamente para isso, para instruir as crianças, para que não cresçam rebeldes. É nossa responsabilidade como pais e mães. Agora, quantas e quantas vezes nós mesmos não agimos nos submetendo à vontade do nosso Pai Celestial? Veja, agimos contra aquilo que muitas vezes dizemos que os nossos filhos devem fazer. Ou que ensinamos, professores da escola dominical, que nossas crianças devem fazer. Devemos nos submeter àquele que tem toda a autoridade em suas mãos. Devemos nos submeter ao nosso Deus. E crianças, prestem atenção nisso. Submissão ao papai e à mamãe, em primeiro lugar, agrada a Deus. Honra ao papai e mamãe, em primeiro lugar, é honra ao Senhor. Irmãos, submissão a Cristo é uma resposta de fé à mensagem de Páscoa. Ele ressuscitou. Você crê? Então, submissão e obediência fazem parte de sua caminhada, porque o contrário demonstra incredulidade. Se essas coisas não são vistas em sua vida, pode ser que tu estejas dizendo que crê só da boca para fora, que crê só porque é Páscoa. Lembre-se que incredulidade é um problema de coração. Mas nossa resposta de fé, ela também vem da cura da incredulidade do coração. Ele ressuscitou. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem que esta mesa anuncia nesta manhã de domingo.